Bom, e foi isso que eu evoluí aí me tornando pai. É uma coisa que eu não esperava que ia acontecer comigo nesse momento, apesar de ser uma coisa que eu tinha intenção e queria. Isso me fez evoluir muito, assim, seja como pessoa, seja também nas tarefas aí que eu faço no dia a dia. Tudo isso impactou na minha vida, apesar de talvez como eu sou a pessoa que trabalha em casa e minha mulher cuida do filho, eu tenho esse tempo talvez bem dedicado ao trabalho, mas ainda assim isso mudou muito. Uma das coisas que acontecia comigo antes de ter filho, antes de construir uma família, como toda pessoa, quando você é jovem, você tem 20 a 30 anos, você tem uma busca por realizações, por viver momentos, e você quer viajar, você quer, enfim, você quer se divertir, você quer ter entretenimento, você quer luxo, às vezes você quer ficar rico, e não que isso não sejam objetivos bons, porque eu continuo tendo objetivos materiais, financeiros, só que o que muda quando você se torna pai, de certa forma, ou quando você constrói uma família, é que você faz isso por um propósito maior. Então, se antes você estava preocupado em se você teria o carro ou não do ano, agora você se preocupa se sua família está bem, se você está proporcionando o melhor para sua família, se de certa forma você consegue ser o provedor de um lar, assim, se você é homem, no caso. Mulher, eu acho que eu poderia, talvez, um dia perguntar um pouco mais para minha mulher, mas para o homem vai um pouco mais para esse ponto de vista. Mas, apesar de tudo, na minha mulher, uma coisa que eu senti muito forte é que ela hoje sente que tem um propósito de vida muito maior. O bom de você construir uma família, de você ter filhos, independente do que seja, é como se fosse aquele gás que traz para você fazer mais, às vezes fazer mais do que outras pessoas, que talvez se ela chegasse até determinado ponto para ela já estaria bom, porque, sei lá, ela ganhou dinheiro, agora ela pode se divertir, então ela vai se divertir. Então ela não está preocupada em construir, em ter segurança, patrimônio. Então, essa é uma das coisas que acontece. E até a sua forma de usar o dinheiro se torna mais inteligente. Que, inclusive, 80% aí das pessoas casadas têm mais dinheiro do que os solteiros, têm mais patrimônio. Então, se você falar que não tem nenhuma casualidade nisso, é impossível. Porque se está totalmente associado o fato de você ter um relacionamento e uma família a você ter mais patrimônio, então a tendência é que as pessoas com essa responsabilidade se preocupam mais em construir e ter uma vida sólida, estável, se construir de verdade, se consolidar, enquanto pessoas que estão, de certa forma, solteiras ou namorando, cada um no seu espaço, essa pessoa não está tão preocupada com construir essa parte. Então, se você se dedica 12 horas por dia no trabalho, para você se torna muito mais leve do que quando você está fazendo só por dinheiro, por ter um carro legal, por ter uma vida legal, viagens. Beleza que isso motiva ainda assim, mas de certa forma, quando você conquista essas coisas, você sempre chega num final que pô, isso aqui talvez não me preencheu, talvez isso aqui não preencheu algo que eu precisava. E não que filho vá te preencher 1000%, mas já vai te dar um senso de propósito no qual você nem vai ter esse tempo de ficar se questionando, assim, sabe? E aí, é claro que eu acredito, de certa forma, que o que preenche esse buraco, assim, que você pode chegar a sentir é a parte espiritual, a parte de você se apegar ao espiritual, alguma coisa assim. Mas esses seriam uns pontos, assim, que me despertou, e isso desperta no homem, de certa forma despertou em mim até a partir da gravidez. Então, não foi uma coisa que surgiu para mim depois que eu vi meu filho nascer. Quando a minha mulher estava grávida, eu já ficava preocupado. Eu preciso dar conta de sustentar uma família, de não sei o quê, não sei o quê. E isso vai perseguir o homem durante a vida dele inteira enquanto ele tiver filho. E a não ser que, vamos usar aí de exemplos, que existem homens que fogem da responsabilidade de ser pai. Claro que existe esse contexto, e eu não vou usar esse contexto aqui, porque, assim, eu acho que, de certa forma, o homem que fizer isso, ele tá perdendo uma parte muito boa e especial da vida, que
por mais que tenha dificuldades, por mais que hoje talvez eu e a minha mulher esteja muito mais cansado que o normal ou algum tipo de coisa assim, a gente tem uma felicidade, uma proporção de satisfação muito maior. Então, se eu pudesse dar uma visão para vocês, você nunca vai se sentir pronto. Você nunca vai se sentir pronto para ter filho, nem para casar, nem para morar junto, coisas assim. Só que no meio do caminho você vai conseguindo e de certa forma talvez Deus vai provendo assim também. Não talvez, Deus vai provendo aí para vocês o que vocês precisam para que isso dê certo. E de certa forma você tem que entregar meio que para Deus na parte espiritual, assim, se você acredita, que é a única forma que eu vejo de você não entender e nem saber o que vai acontecer no dia de amanhã e mesmo assim se sentir confortável e confiante. Até porque essa foi uma das coisas que talvez se eu tivesse filho um pouco mais novo eu me perderia, porque eu estava muito preocupado em ter o controle das coisas, em saber como seria o dia de amanhã, e hoje eu não sei ainda como que vai ser o dia de amanhã, mas eu faço tudo que está no meu alcance durante os dias que eu estou aqui, e vai ser assim até o resto da vida, e não é dinheiro, não é nada que garante que a gente vai se sentir confortável, seguro, protegido. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e você perder sua saúde ou acontecer qualquer tipo de coisa assim, e tem coisas que o dinheiro não vai resolver nesse sentido. Assim como você pode ter todo o dinheiro do mundo e ter um péssimo relacionamento com a sua mulher, com o seu filho. Então, de certa forma, você vai ter aí que viver um dia após o outro sem controlar aí o máximo que você pode controlar. E o bom de você ter filho é isso, é você entender que não está sob seu controle se ele vai chorar ou não, não vai estar sob seu controle se vai dormir ou não. Isso aí, por mais que você otimize aí para que isso aconteça da melhor forma, isso é uma coisa que foge do seu controle e te traz muito aprendizado, então te eleva como pessoa. E eu acho que a pessoa que pensa, nossa, mas eu não estou perdendo nada em ter filho, na verdade eu acredito que esteja, mesmo que isso tenha sido um propósito para mim, eu acho que se você não construir uma família, talvez você vai estar perdendo uma parte da vida que... É claro, você precisa encontrar alguém que seja legal e que compactue com essa realidade para você, mas você vai estar perdendo uma parte da vida que eu acho que responde e preenche tudo. Não que você deva seguir uma cartilha de crescer, formar, fazer uma faculdade, e aí você vai arrumar um emprego, depois você vai casar, ter filho. Claro que você vai ter que romper essa linha, você vai viajar, vai viver experiências, mas no fim de tudo, tudo isso é ilusão, tudo isso vai ser fugaz e você só vai entender isso vivendo mesmo. Talvez as pessoas que ficam nessa de que eu ainda tenho que viajar o mundo para concluir isso, para ter família, não sei o quê. Talvez você precise chegar nesse ponto para entender que talvez essa não seja a resposta. E nem que ter filho talvez seja a resposta. No final de tudo, todos os caminhos levam, de certa forma, à parte espiritual, a Deus ou a qualquer coisa assim que você acredite. Então, apesar de tudo, eu sou cristão, então quando eu usar esse exemplo, esse tipo de coisa, eu posso vir a falar aqui de Jesus Cristo, e assim como citar exemplos, versículos, Bíblia, esse tipo de coisa. Então, se isso de alguma forma pegou para você, eu vou fazer um vídeo aí ainda falando sobre minha experiência espiritual e tudo isso, e eu espero que isso faça sentido para você e faça você evoluir como pessoa. E não busque a resposta de tudo no dinheiro, mas em você ser uma pessoa melhor. E é isso que eu acho que, de certa forma, vai ser uma resposta. Então é isso, é nóis.